Vou tentar jogar essas paradas aqui. Pra ver se eu consigo saber mais ou menos a direção que eles vão estar. Ó, os caras tá pra cá. Nossa. Beleza. Dei uma nele. Ah, nem fudendo, velho. Boa, destruíram. Cadê? Eu vou colocar um negócio aqui pra nossa arma ficar zero recoil. Nossa. Caraca, o bagulho... Mano, pior que fica quebrado, velho. Tu pega uma arma que tem um dano alto igual a M7. O bagulho fica sinistro, filho. Vamos lá, antes de estar começando a partida, eu vou explicar pra vocês aqui de uma forma mais detalhada, né, como que funciona aqui cada habilidade desse novo operador, pra que quando comece ali a partida, né, vocês consigam entender o que realmente eu tô tentando fazer através das habilidades dele. Vocês já devem ter percebido que eu demorei bastante pra trazer esse conteúdo aqui com esse novo operador. E galera, sendo bem sincero com vocês, aqui no modo conquista, esse novo operador aqui, Gizmo, né, acho que é assim que se pronuncia, é um operador assim, um tanto quanto duvidoso aqui para se jogar no Conquista. Eu dei uma testada nele ali no modo extração e parece que realmente no modo extração as habilidades dele tem muito mais relevância do que aqui no Conquista, tá? Eu vou trazer para vocês uma gameplay aqui do modo Conquista. Foi bastante difícil até de trazer uma gameplay boa com esse boneco, tentando usar o máximo ali das habilidades dele. Essa primeira habilidade dele aqui, né, que seria a ult dele, é uma habilidade até que interessante, tá? No modo conquista, essa habilidade aqui, ela ajuda bastante, porque quando o cara fica preso nessa rede, ela impossibilita o cara de andar, mano. O cara fica totalmente travado, lento, então acaba que você consegue travar o avanço do teu inimigo com muita facilidade. E essa aranha aqui, ela percorre ali pelo mapa numa velocidade até interessante, tá? Ela não é muito lenta, então você pode acabar sendo surpreendido caso você não esteja prestando atenção muito ali aos seus redores. Aqui tem outra coisa interessante, que é essa caixa de aranha aqui que você joga. Dentro do modo conquista, às vezes que eu tomei hit dessas aranhas, eu não senti que foi um dano absurdo, tá? É um dano muito baixo. Por conta disso, no modo extração, essa habilidade ela é muito mais relevante, né? Porque lá tem um certo fator realismo, então qualquer dano que você toma lá no extração, parece que o boneco tá sendo massacrado. Então lá você tomar um hit dessa habilidade com certeza vai ter um impacto muito maior do que aqui no Conquista. Aqui no Conquista você só vai meio que distrair o teu inimigo quando você atingir ele com essa habilidade. Essa habilidade aqui também tem outra função muito importante através da passiva, que eu vou explicar para vocês também. Mas dando prosseguimento aqui, a gente também tem uma habilidade aqui de fumaça. Essa habilidade aqui ela funciona de duas formas. Como vocês puderam ver aqui no preview, se o inimigo passar por cima, ela vai ativar a fumaça de forma automática, porém também tem como você ativar a fumaça de forma manual, tá? Então quando você tacar essa fumaça, você também pode ativar ela como se fosse uma espécie de C4. E se eu não me engano, galera, o botão que ativa a fumaça e também ativa o ninho de rastejadores, né, que é a caixa de aranha, é o botão de interação, que seria o botão da zipline, tá? Se eu não me engano, é o botão da zipline que vai ativar essas habilidades de forma manual. Passando agora para passiva dele, cara, e possivelmente as duas habilidades, cara, que eu acho que realmente faz a diferença aqui no modo conquista é a aranha, tá? Essa aranha aqui, ela realmente dá para você utilizar ali no modo conquista de uma maneira eficiente, se você conseguir utilizar num time legal. E a outra coisa que realmente pode te ajudar ali no conquista é a passiva dele, tá? Porque a passiva dele, quando você taca algum dispositivo, como por exemplo essa caixa de aranha, e você, com a sua passiva, você vai diminuir o recoil das suas armas, cara. Isso aqui acaba sendo muito interessante porque você pode optar por uma classe de arma mais ágil, né, com mais mobilidade, e quando você quiser fazer uma kill de longa e média distância e ter a garantia que você vai conseguir matar o inimigo, você pode colocar a caixa de aranha no chão, né, próximo a você, e dentro do range ali, você consegue ativar a tua passiva, e com isso sua arma vai ficar tipo zero recoil, tá? É como se você estivesse jogando com uma SG, então você pode, sei lá, cara, de repente pegar uma Ash 12, que é uma
uma arma que tem muito recoil, ou até mesmo a M7, né? Em vez de você deixar ela com muito controle, você pode optar ali por uma classe mais ágil, já que esse operador aqui, as habilidades dele funciona mais ali na curta distância, você pode optar por classes mais rápidas e quando você quiser fazer kill de longe, você aproveita da passiva dele, combando com a caixa de aranha. Teve alguns momentos ali na partida que eu vou mostrar pra vocês que eu consegui fazer essa combinação e acabou até que ajudando bastante, tá? Esse boneco aqui ele é realmente muito mais focado pro modo extração. Na realidade, o Delta Force por si só é um jogo muito mais focado aqui pro extração. Então, todos os operadores que chegam aqui dentro do jogo, eles primeiramente são projetados para extração. E meio que o resto do resto acaba se concretizando aqui para o modo conquista, tá? Infelizmente, é assim que funciona os operadores aqui no Delta Force, tá? Então, se você quiser realmente usar esse boneco aqui da melhor forma, você vai ter que jogar o Zona de Risco, tá? Aqui no Conquista eu vou trazer uma gameplay que eu consegui até que jogar bem com ele, porém eu já aviso vocês que não é algo tão frequente que vocês vão estar conseguindo fazer com esse operador, tá? Então, espero que vocês curtam a gameplay, vambora pro vídeo. E aqui tem uma parte um tanto quanto bizarra, cara, porque engenheiro eu acredito muito na ideia de que eles precisam jogar mais pelas beiradas do mapa, né? Pra conseguir abater os veículos com mais facilidade. E cara... Que isso, mano? Passou um carro aqui, velho. Calma. Que isso? Não pegou. Calma aí que a gente vai destruir esse carro aqui, tá? Ah, não é possível. Não é possível. Beleza, pegamos. Então assim, o engenheiro ele precisa jogar mais pelas beiradas do mapa, porque se ele ficar muito centralizado, cara, ele morre muito rápido, mano. É bizarro. Como ele não tem regeneração de vida, qualquer cara que... acertar 2 tiros em você, você meio que fica fora da fight por muito tempo. Então você acaba tomando a trade muito fácil. Só que as habilidades aqui desse operador funcionam muito melhor em lugares fechados, cara. Tá ligado? Esse que é o problema. Ó, consegui. Eu acho que eu consegui acertar aquela Tempest ali, tá? Nossa, é bizarro, né, cara? Quando a M7 ela tá full controle, a arma nem treme, filho. Só que também 5 dias úteis aqui para abrir a mira, tá? Beleza, dei uma bazucada aqui nele. Ó, o certo é eu ficar mais por aqui, ó, pelas beiradas, porque aí eu vou atirando no veículo. Eu tenho que primeiro também tirar o carrapato, né? Mas enfim, aqui pelas beiradas, eu vou dando um pouco de dano aqui no veículo, forçando ele a ativar a defesa antes do tempo, tá ligado? Que nem agora, eu já vou ficar preparado. É, foda que, porra, agora eu não tô com munição, né, velho? Caraca, se eu tivesse guardado um pouquinho mais de munição, esse carro já teria ido embora. Pô, eu não vou conseguir levantar você, irmão. Eu vou deixar uma granada de fumaça aqui. Que se precisar eu já ativo. Então, o cara não morreu. Ativei a fumaça. Ah, era 2. Tinha escutado o passo, mas parecia que era de um só, mano. Bom, pelo menos o veículo ele não tá na bandeira, mano. Então nosso time aqui tá perdendo a primeira bandeira na bala, velho. Porque não tem ninguém atirando neles, de longe, atrapalhando. Será que a gente tá no time meme, velho? Possivelmente, hein? Ultimamente tá difícil cair uns time legal pra jogar aqui. Cara, se bem que o veículo tá aqui, mano. O cara rushou mesmo e fé. É bom que tem cara jogando de Luna. Ajuda pra caramba, mano, a você identificar onde vai estar os veículos. Aqui dentro das bandeiras, a habilidade dele dá pra ajudar. Beleza. Você consegue atrapalhar um pouco. O problema é se você tomar tiro, mano. Tá ligado? Esse que é o problema. E é muito fácil tomar tiro na bandeira, porque às vezes é muita gente entrando ao mesmo tempo. Não dá pra você lidar com todo mundo de uma vez. Parece que o veículo deles foi de ralo. Tá, show, mano. Eu vou tentar dominar o morro lá de novo, que provavelmente vai vir outro veículo, né?
Tô escutando o carro aqui. Cara, tem um cara na artilharia aqui, velho. Que loucura. Toma aí, ó. Nossa, aqui tá ruim demais, tá? Eu vou tentar jogar essas paradas aqui. Pra ver se eu consigo saber mais ou menos a direção que eles vão estar. Ó, os caras tá pra cá. Essas aranhas aqui que eu joguei, elas não dão um dano muito significativo, tá? Mas elas atrapalham, mano. É um hitzinho que elas acabam dando ali que realmente atrapalha. Volta. Deixa eu ativar smoke aqui pra mim não tomar. Tá cheio de cara aqui embaixo, velho. Nossa, fiz a boa. Os caras vieram seco. O cara aqui no fundo. Peguei. Parece que tem mais aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma bazucada nesse barco aqui. Ah, tá com defesa, né? Inacreditável, velho. Os caras colocaram defesa ativa no barco, mano. Ai, meu Deus do céu, Delta Force. Me ajuda a te ajudar, né, mano? Deixa eu ver se eles estão... Acho que eles estão aqui na frente, né? Nossa, tem um cara aqui também. Eu acertei... Mano, eu acertei uma galera aqui com a aranha, tá? Fui atropelado. Eu acho que se os caras conseguirem ir pra outra bandeira lá na caverna, eu acho que esse boneco aqui ele pode ser um pouco mais útil, né? Mesmo, mas ainda assim, né? Sabendo da dificuldade que vai ser enfrentar os caras na curta distância. Nossa, eu tomei muito dano. Deixa eu ver se... Ah, boa, destruir o veículo. Eu ia tentar dar uma ajuda aqui. Nossa, o tanto de cara ali. Deixa eu subir aqui. Deixa eu oferecer apoio aqui pro tanque. Nossa, os caras vão mamar o grosso aqui, que o tanque não vai quebrar, não. Nossa, tomei muito dano. Caraca, tem um cara aqui do lado já, velho. Carro Beacon passou. Pegamos um cara ali. Tomou só mais uma, hein? Boa, destruída. Tô bem sincronizado aqui com o tanque, mano. A gente dá um tiro, o cara já vai de ralo. Olha, velho. Se pegasse em cheio, aquele tanque tava de lobby, tá? Que isso, irmão? Pinou tudo aí, cara. Eu vou tentar ficar mais próximo daqui, rapaziada. Que eu quero tentar pegar esse tanque aqui, tá? Beleza. Dei uma nele. Ah, nem fudendo, velho. Boa, destruída. Pega isso aqui. Ativa. Acho que não tem ninguém próximo, né? Caraca, se o cara não tivesse atirado... Porra, impossível de ver ele ali. Mas conseguimos recuperar bem. Ah, mano, qual foi, cara? Meu Deus, olha o Cineva, mano.
Olha esse Cineva, mano. Caraca, não dá pra confiar nos aleatórios, bicho. Vamos tentar ganhar aqui nessa bandeira B. Acho que dá. Eu vi o cabelo dela, achei que tava viva a Tempest. Bom, a nossa dispersão tá fazendo um bom trabalho ali na bandeira B, mano. Tá segurando legal. Pô, os caras vieram das nossas costas, mano. Vamos ver se eu consigo... Mano, o cara passou do lado do engenheiro e ele não viu. Tem algum sniper mirando aqui na gente? Achei ele, achei. Nossa, como eu queria estar de Uluru agora pra dar uma... Olha onde o cara tá, mano. Meu Deus, tem uns caras que se superam nesse jogo aqui, mano. Cara, o Delta Force é um dos jogos que mais tem player passivo que eu já vi em toda a minha vida de FPS, cara. É bizarro, mano. Tem uns caras que simplesmente tem medo de usar arma, mano. Tá louco, velho. Sei lá, mano. Os caras parece que tá jogando modo campanha, mano. Cara, eu queria que esses caras pegassem a B2 pra gente poder ver, né, como que funcionaria ali na caverna. Mano, não é possível, cara, que esse maluco tá mirando aqui em mim, velho. Porra, de verdade mesmo. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo atirar nele daqui. Mas se bem que não tem ângulo. Ó, os caras vão pegar, mano. Vamos deixar eles pegar. Vamos ver como que funciona na caverna. Eu acho que na caverna vai ser interessante, tá? Lá é bem fechado. Acho que a habilidade dele vai ter mais relevância na partida. Não tem ninguém aqui. Cara, tem outra coisa também que a gente não parou muito pra ver, né? Que se você deixar alguma parada de habilidade dele assim posicionada, o recoil da arma diminui bastante, né? A questão aqui, rapaziada, é que eu já tô usando uma arma com pouquíssimo recoil, tá ligado? Porque tá com uma build focada muito em precisão. Então assim... Calma... Caraca, não consigo ver, mano. Muito cara do meu time em cima. É, cara, dá pra... Mano, pior que dá pra sentir uma diferença assim na precisão. Eu fiz pouquíssimo esforço agora pra atirar. É como se eu estivesse usando uma SG, tá ligado? Cadê? Cara, o foda é isso aqui, rapaziada. Você tem que olhar pro negócio que você taca pra ativar ele. Confesso pra vocês que isso daí é bem ruim, tá? Deixa eu atravessar pra cá. Isso é realmente uma parada que acaba atrapalhando bastante. Deixa eu ver se eu consigo invadir o ponto aqui com essa habilidade. Pô, deu uma recuperada aqui, hein? Beleza, consegui ativar aqui a Smoke. A Smoke tá um pouco bugada, tá? Às vezes ela não funciona na tela. Aí tu consegue ver os caras atrás da parede, velho. Bizarro. Quer dizer, atrás da Smoke. Delta Force tem que arrumar esse problema urgentemente, cara. Que, pô, você tacar a Smoke e conseguir ver o cara é muito antijogo, mano. Tá louco. Bizarro, cara.
Nossa, tá cheio de veículo, mano. Como pegou? Muito tempo que eu não jogo de engenheiro, eu tô desacostumado com a velocidade da bala. Cadê? Eu vou colocar um negócio aqui pra nossa arma ficar zero recoil. Nossa. Caraca, o bagulho... Mano, pior que fica quebrado, velho. Tu pega uma arma que tem um dano alto igual a M7. O bagulho fica sinistro, filho. Ah, eu tomei uma dispersão aqui, velho. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, cara, o veículo deles quer passar pela direita. Vamos ver se a gente consegue dar umas bazucadas nele aqui. Tem que ficar lembrando de tacar esse negócio aqui em todo lugar, velho. Toda hora que tu parar assim pra abrir a mira, tem que lembrar de colocar esse negócio aqui pra ajudar na precisão, mano. Não pode esquecer. Ó, o cara subiu já. Bora, engenheiro. Caralho, os caras não prestam atenção no mapa, mano. O carro passou aqui, o cara... Nem pra dar um tiro, velho. Consegui quebrar o motor, vambora. Aí, peguei ele. Nice. Tem um cara aqui na frente. Pegamos. E eu não consigo tacar o nuke. Pô, pior que eu não faço ideia onde os caras tá, mano. Nossa, eu taquei no lugar errado esse pá. Será que o nuke vai pegar? Eu acho que não, tá? Não tô sentindo que eu taquei no lugar certo. Acho que matou todo mundo que tava no ponto. Eles estavam tentando passar ali pela montanha, né? O problema é que agora vai vir míssil deles. Se bem que não, o cara do nosso time tacou míssil. Show. Cara, pô, falar a verdade pra vocês, cara, é um boneco bem diferenciado aqui pra jogar no Conquista. Eu particularmente não acho que seja uma boa opção pra quem quiser jogar de engenheiro, tá? É impressionante como o Uluru aqui no modo Conquista, pelo menos, ele se sobressai muito em relação aos outros operadores aqui dessa classe. Se você quiser jogar de engenheiro, eu recomendo demais vocês utilizarem ele. Tem o Cineva, que ele também consegue segurar muito bem um ponto, né? Caso você tenha um bom time ali de conseguir usar a habilidade do escudo. E esse boneco aqui, cara, tipo assim, tem alguns momentos que vocês puderam ver que a habilidade dele ajuda. Só que pra destruir veículo, cara, eu não sinto que ele é um boneco muito eficiente, tá ligado? E se for pra segurar o ponto, é melhor usar o Cineva, tá ligado? Porque engenheiro é aquela coisa, ou você usa pra destruir veículo, se você quiser usar pra ficar dentro da bandeira, você vai usar o Cineva, então fica sempre nessas duas opções. Mas, assim, dá pra você usar um pouquinho a habilidade dele ali em alguns momentos, cara, mas você realmente fazer uma partida boa é difícil com esse boneco, tá? Não são todas as partidas que vão fluir, igual acaba fluindo quando você pega o Uluru ou até mesmo o Cineva. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a gameplay de hoje. Ficando por aqui, até o próximo vídeo.